Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e estou respondendo várias questões de matemática dessa banca. Você vai fazer concurso, né, que vai ser essa banca, se inscreva no meu canal e comece a maratonar essas questões. Eu comecei a resolver, tá? A prova do IFCE, do carro de professor de matemática, do, do carro de matemática básica. Então essa banca ela fez dois tipos de prova, a prova do tipo A e a prova do tipo B. E muitas das questões elas estão com um gabarito não correlacionados. Por exemplo, essa questão 23, que é a prova do tipo B, a banca deu como gabarito, deixa eu colocar aqui, ó, a 23, ela deu como gabarito matemática 23 como sendo letra C, que é, né, letra C, quatro raízes. Já a prova do tipo A, que é a questão 54, ela deu, né, como a resposta letra A, ou seja, duas raízes reais. Eu resolvi essa questão e eu acredito que a banca cometeu um certo erro, tá? E eu encontrei três raízes reais, né, distintas para essa equação. Então, vou mostrar a vocês como eu resolvi essa equação, beleza? Vamos lá. Então, ela diz assim, ó. Cadê na minha tela? Ela diz assim, ó. Qual a quantidade de raízes reais, né? A quantidade de raízes reais, de forma que elas sejam distintas, né? Aí ele dá a equação. Qual é a quantidade de raízes da equação? Só que, quando ele diz assim, eu quero a quantidade de raízes reais, isso não impede disso daqui ter raízes complexas, certo? Então, ó, como é que eu fiz para resolver isso daqui, ó? Primeiro passo é dizer o seguinte: se eu somar tudo isso daqui, ó, tem que dar zero, certo? Então, se eu disser que isso daqui é zero, isso daqui também tem que ser zero, certo? Isso aqui é zero, isso também tem que ser zero para que, né, esse sistema seja zerado. Então, dizer que isso daqui é zero é dizer que x à quarta menos 4x ao quadrado é igual a zero. E dizer, né, que isso da y ao quadrado mais 4 sobre y ao quadrado é igual a zero também. Então, como é que a gente resolve esse sistema? Bom, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode colocar um valor de n, né, para x ao quadrado. Então, a gente vai ter, ó, n ao quadrado menos 4 vezes n igual a zero. Então, vamos lá. Eu posso encontrar o valor de n aqui, ó. Primeiro, eu posso dizer que n é zero, né, colocando em evidência. Assim, ó, n que multiplica n menos 4 igual a zero. Então, que n é zero ou n menos 4 é igual a zero. Então, eu tenho que n é igual a 4. Então, eu vou ter duas situações para x ao quadrado. A primeira situação é para n igual a zero. Para n igual a zero, eu vou ter o seguinte, ó. Já que n é igual a x quadrado, então x ao quadrado é igual a zero. Então, x é igual a zero. Então, se eu tiver aqui zero, eu vejo que eu zero isso daqui. Então, já tenho, ó, a primeira raiz real. E a segunda raiz real? Vamos lá. É a segunda situação, para n igual a 4. Para n igual a 4, eu tenho que n é igual a x quadrado, então x quadrado é igual a 4. Então, eu tenho o seguinte, ó, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2. Então, eu vou ter duas raízes reais. A primeira, que é mais 2, e a segunda, que é menos 2. Então, já tenho três raízes reais, certo? Veja que eu não posso marcar nem A, nem B. E a A é a resposta do gabarito do tipo A, beleza? A do tipo B é a letra C. Se eu encontrar três raízes reais aqui, ó, ou uma, eu marcaria a letra C ou D. Só que vê o seguinte, eu tenho, né, esse tipo de situação. Se eu multiplicar toda essa equação por x ao quadrado, eu vou ter, ou x ao quadrado não, y à quarta, eu vou ter, por y ao quadrado, eu vou ter y à quarta mais y.
quando eu fizer y quadrado vezes 0, vai dar 0. Eu coloquei y aqui, mas é 4, tá? Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Pronto. Então, eu tenho 4. Então, vê só. Então, eu tenho y a quarta vai ser igual a menos 4. Vê, isso daqui, ó, quando eu passar a raiz para cá, isso daqui vai ser um complexo, né? Não impede, né, da gente ter raízes complexas, desde que ele tenha, né, a quantidade de raízes reais. Então, eu vou ter o seguinte, y é igual a raiz quarta, né, de menos 1 vezes 4, certo? 4 menos 4 é menos 1 vezes 4. Então, y vai ser igual a... a raiz quarta de menos 1 é a raiz, tá? Nada mais é do que... deixa eu já fazer a raiz quarta. É a raiz de 2. Isso é a raiz de 2. Por quê? Raiz de 4 é 2, certo? Raiz de 4 é 2. E depois eu vou tirar a raiz novamente. Então, eu já tenho raiz de 2. Só que a raiz de menos 1, isso é raiz de 1. E raiz de 1 é um número complexo. E novamente a raiz de 1. Então, eu tenho a raiz, tá, de um número complexo. Então, eu tenho isso daqui, ó, como sendo um número complexo, para você encontrar como as soluções disso daqui. Claro que eu vou ter mais ou menos, né? Então eu vou ter valores para números complexos. Outra situação que você poderia pensar aqui é a seguinte forma. Você poderia transformar isso aqui em um binômio quadrado perfeito. Como assim? Dessa forma aqui, eu tenho y ao quadrado mais 4 sobre y ao quadrado. E você poderia somar 4 aqui e somar 4 do outro lado. Por quê? Isso daqui, ó, vai dar o seguinte, vai estar y mais 2 sobre y ao quadrado igual a 4. Por quê? Ó, y ao quadrado do primeiro dá y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes y, vezes 2 sobre y. Então, 2 vezes 2 dá 4, e y mata com y, sobra 4, tá vendo? E o quadrado do segundo, que está aqui, ó, quadrado de cima, que é 4, e quadrado de baixo, que é y ao quadrado. Então, eu tenho y mais 2 sobre y elevado ao quadrado. Aí, vê só, para resolver isso aqui, você tem o seguinte, ó, você vai ter y mais 2 sobre y igual a mais ou menos a raiz de 4, que é 2. Eu posso multiplicar toda essa equação aqui, ó, por 2, né, ou por y, então vou ter y ao quadrado mais 2 igual a y vezes mais ou menos 2. Então, vou ter mais ou menos 2y. Aí, você vai ter o seguinte, eu tenho y ao quadrado, aí eu vou ter mais 2, passa aqui para cá, então vou ter mais ou menos 2y igual a 0, certo? Passa para cá, o mais fica menos e o menos fica mais. Então, sempre eu vou ter mais ou menos. Então, eu vou ter duas situações de equações, né? Então, eu vou calcular o delta para a primeira situação. Veja que o delta ele vai servir nas duas situações. B ao quadrado. B ao quadrado é o mais ou menos 2. Então, elevado ao quadrado sempre vai ser 4, independente de ser positivo ou negativo. Menos 4 vezes A. A é 1. Isso sempre vai ser positivo. Vezes B. Vezes B não, vezes C. E C sempre vai ser positivo, independente de ser mais ou menos. Então, eu vou ter 2. Então, você vê que delta, tá? Delta, ele vai ser menor que 0, ou seja, 4 menos 8. Então, delta será menos 4. Então, você já percebe o seguinte, ó, que isso daqui vai ter raízes complexas, certo? Então, se ele quer a quantidade de raízes reais, então a gente vai ter para x igual a 0, né? A primeira, para x igual a 2 e para x igual a menos 2. Talvez a banca tenha se confundido e encontrado apenas a raiz de 2 aqui, ó, beleza? Então, com isso, eu entraria com recurso nessa questão e provavelmente vou tentar entrar em recurso, né? Contra essa equação. E a do tipo A marcou isso aqui, ó, tipo A. E a do tipo B marcou isso aqui, ó, tipo B, certo? Então, eu consideraria, né, sem resposta essa questão, beleza? E aí, você gostou dessa solução? Se você gostou,
deixa um like, se inscreva no canal e também deixa nos comentários aí se eu cometi algum erro, se você concorda com minha solução ou se você discorda, beleza? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.